Olá, tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e às notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje falaremos sobre benefícios do governo que não vão mais ser liberados esse ano. E falaremos também sobre: você é MEI? Conheça 6 benefícios do INSS do microempreendedor. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Benefícios do governo que não vão mais ser liberados esse ano. Durante um ano tão atípico como o que estamos vivendo em decorrência da pandemia da Covid-19, muitos brasileiros que foram diretamente atingidos pela pandemia aguardam uma série de medidas do governo em prol daqueles que mais necessitam. Assim ocorre com os trabalhadores, desempregados e até mesmo os aposentados e pensionistas do INSS. Ao longo do ano, muitos programas emergenciais foram criados, como é o caso do auxílio emergencial, da antecipação do 13º salário do INSS e até mesmo o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, BEM. Porém, apesar de uma série de medidas disponibilizadas este ano, outros benefícios e medidas também estão sendo aguardados por muitos e que, infelizmente, não serão mais disponibilizados. Se você quer conhecer os principais benefícios que os brasileiros ainda estão esperando e que não vão mais ser liberados este ano, continue acompanhando. Abono salarial do PIS/PASEP. O abono salarial do PIS/PASEP, referente aos trabalhadores que exerceram atividade remunerada em 2020, seria disponibilizado aos trabalhadores a partir deste mês de julho. Contudo, o abono teve seu cronograma adiado e deve começar a ser pago somente em fevereiro de 2022. Até então, funcionava assim: o abono de um ano começava a ser pago no segundo semestre do ano seguinte e terminava no primeiro semestre do ano posterior. Por exemplo, o PIS/PASEP de 2019 foi pago entre o segundo semestre de 2020 e o primeiro de 2021. A decisão de adiar o abono salarial ocorreu após reunião entre representantes do governo, dos trabalhadores e das empresas do Conselho Deliberado do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, através de recomendação da Controladoria Geral da União. É importante esclarecer que a transição do abono salarial para 2022 não mudará as regras de concessão do benefício. Saque emergencial do FGTS. O saque emergencial do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, foi disponibilizado aos trabalhadores no ano passado, em decorrência da pandemia da Covid-19. Permitiu que todos os trabalhadores pudessem resgatar até R$ 1.045 das contas vinculadas ao contrato de trabalho. Funcionava assim: todo trabalhador com saldo do FGTS, tanto em conta ativa, emprego atual, quanto em conta inativa, empregos anteriores, podiam resgatar até um salário mínimo de suas contas, em um calendário definido conforme o mês de aniversário do trabalhador. A medida liberou o pagamento de R$ 36,5 bilhões para mais de 51,1 milhões de trabalhadores que receberam automaticamente o recurso ou solicitaram o crédito pelo aplicativo FGTS. Para este ano, a medida também foi levantada em questão pelo próprio governo federal ainda no final de 2020, quando o governo elaborou um plano de contenção aos avanços da pandemia para 2021. No plano de contenção elaborado para este ano, havia a informação de que haveria uma nova rodada de saques do FGTS prevista para 2021. Inclusive, membros do governo chegaram a informar que os primeiros dias do ano seriam extremamente importantes para a efetivação ou não da medida. Porém, desde o início do ano, pouca informação sobre o saque do FGTS veio a ser divulgada, principalmente pelo governo, onde, no mês passado, o Ministério da Economia enviou uma nota confirmando o que muitos temiam, que não haveria possibilidades de saques do Fundo de Garantia para este ano. Não há liberações extraordinárias de saldos do FGTS, sendo consideradas no momento. Outras medidas de apoio ao enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia estão sendo priorizadas, afirmou o Ministério da Economia em nota. A inviabilidade do saque do FGTS ocorreu, pois, quando o governo anunciou uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia, diversos benefícios emergenciais estavam chegando ao fim,
como o próprio auxílio emergencial e o programa de suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada e salário, que voltaram, inclusive, em 2021. 14º salário do INSS. O 14º salário é um dos grandes dilemas para os aposentados e pensionistas desde o ano passado. Diferente do saque do FGTS, que chegou a ser disponibilizado em 2020, a criação do 14º salário emergencial sequer chegou a ser paga aos aposentados e pensionistas do INSS em 2020. A medida, que pretende criar um 14º salário emergencial aos segurados do INSS em decorrência da pandemia, foi criada em 2020 através de uma CUG, Sugestão Legislativa, que ganhou grande apoio popular e que acabou se tornando um projeto de lei que tinha como seu relator o senador Paulo Paim, PT do Rio Grande do Sul. Todavia, apesar de grande apoio popular e também de forte protesto de Paim em fazer com que a medida fosse aprovada, a medida acabou não avançando no ano passado e, de fato, não veio a ser aprovada e disponibilizada. A medida segue disponível para apreciação e votação dos parlamentares este ano. Todavia, assim como ocorreu no ano passado, o projeto de lei anda cada vez mais fraco e sem apoio, o que também deve fazer com que a medida não saia do papel e não seja liberada aos aposentados e pensionistas também em 2021. Fonte: Jornal Contábil. Vamos para o nosso segundo assunto. Você é MEI? Conheça 6 benefícios do INSS do microempreendedor. Ser microempreendedor hoje faz parte da realidade de muitos brasileiros. Segundo dados do Mapa das Empresas do Ministério da Economia, o número de microempreendedores cresceu no ano de 2020, de 3.350.750 empresas abertas, 2.663.309 eram MEIs. Ainda, segundo os dados do governo federal, no fim de 2020, existiam 11.262.383 MEIs ativos no Brasil, o que representa 56,7% total dos negócios em funcionamento no país. Apesar da alta adesão à formalização do MEI, ainda há muitas dúvidas quanto aos direitos e benefícios oferecidos a trabalhadores autônomos e donos de pequenos negócios. Alguns desses direitos podem ser adquiridos através da contribuição com o Instituto Nacional de Segurança Nacional, o INSS, assim como ocorre com trabalhadores registrados pela CLT. Listamos os 6 benefícios do INSS a que todo MEI tem direito. Confira. 1. Aposentadoria por idade. 2. Aposentadoria por invalidez. 3. Salário maternidade. 4. Auxílio-doença. 5. Auxílio reclusão. 6. Pensão por morte. Aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade para o MEI ocorre após 15 anos de contribuição e idade mínima de 60 anos para mulheres e 65 anos para homens. Esses requisitos se aplicam aos MEIs que começaram a contribuir antes da Emenda Constitucional número 103/2019. Aos contribuintes registrados após a Emenda Constitucional, as regras são: homens, idade mínima de 65 anos e tempo de contribuição de 20 anos. Para as mulheres, a idade mínima é de 62 anos e tempo de contribuição 15 anos. Para adquirir esse direito, o microempreendedor deve pagar o DAS, taxa mensal do MEI. Mesmo que o contribuinte deixe de pagar, o que já foi pago será considerado para aposentadoria. O benefício é no valor de um salário mínimo. A aposentadoria por invalidez. São necessários 12 meses de contribuição, a conta do primeiro pagamento para ter direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. Esse benefício é garantido aos incapacitados de exercerem em definitivo suas atividades laborais por motivo de doença ou de acidente mediante perícia médica da Previdência. Salário maternidade. São necessários 10 meses de contribuição a contar do primeiro pagamento em dia por parte das seguradas que adquirirem o salário maternidade. O benefício é concedido às mulheres que precisam se afastar por motivo de parto, adoção, guarda judicial e aborto não criminoso. A partir de 28 dias antes do parto, a segurada poderá requerer o salário maternidade através da Central de Atendimento do INSS, telefone 135, ou na página da Previdência Social. Para requerer, são necessários os seguintes documentos: certidão de nascimento ou de natimorto, atestado médico para o caso de afastamento de 28 dias antes do parto. O benefício tem duração de 120 dias. Auxílio-doença. Em caso de doenças especificadas em lei ou de acidentes de qualquer natureza, é possível ter direito ao auxílio-doença.
São necessários 12 meses de contribuição a contar do primeiro pagamento em dia. A solicitação do auxílio-doença pode ocorrer a partir do primeiro dia em que o segurado ficar incapacitado de exercer suas atividades por motivo de doença ou acidente. O requerimento é feito através da Central de Atendimento do INSS, telefone 135, ou pela página da Previdência Social. Auxílio-reclusão. Caso o MEI seja preso, a família e seus dependentes têm direito a receber auxílio-reclusão. É necessário, por parte do MEI, contribuição por 24 meses para receber o auxílio. As contribuições não precisam ser pagas de forma consecutiva, sendo contabilizadas todas as que forem feitas, independente se foram interrompidas e retomadas depois. Todas as contribuições feitas servem para o prazo de carência. Pensão por morte. Esse benefício é concedido aos dependentes do MEI que houver falecido e varia conforme alguns requisitos. Por exemplo, se o microempreendedor contribuir por até 18 meses, ou se o dependente for o cônjuge cuja união estável, casamento, ocorreu há menos de 2 anos, o benefício será recebido durante 4 meses. Se a morte ocorrer após 18 meses de contribuições, a pensão vai variar conforme a idade do dependente. Fonte: Yahoo Finanças. E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo!